nessa noite de comemoração, de confraternização, trazendo-nos, ofertando-nos nossa querida amiga Flávia Fragoso na noite de hoje, com o tema extraído do livro Fonte Viva, um dos livros da obra de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 117, o tema Possuímos o que damos. Vamos aproveitar todo esse instante da noite para, conforme o Cristo nos convida, com os ouvidos da alma, tentar compreender um pouco desta essência que será nos ofertada aqui hoje, conforme Francisco de Assis nos convida a entender que é dando que se recebe. Então, com o tema da noite, possuímos o que damos. Flávia, querida, seja bem-vinda, Jesus lhe abençoe e ampare cada vez mais. Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, como a gente sempre diz. É uma honra para mim estar aqui hoje, nessa casa que há 10 anos nos acolhe e que tantas vezes a gente veio aqui sofrendo, doído, achando que não ia dar certo. E hoje a gente está aqui celebrando. Mesmo que alguns de nós estejamos aqui hoje em sofrimento, podem ter certeza que a gente vai sair daqui melhor, porque nós nunca estamos sós. Porém, é preciso que a gente escolha com quem a gente vai estar. É preciso que a nossa sintonia seja uma sintonia boa, para que aí sim a gente esteja em boas companhias. Eu quero agradecer ao Sérgio, em primeiro lugar, por ter tido essa ideia, né, que pareceu mirabolante para muita gente, e a todas as pessoas que passaram por essa casa e que ajudaram de alguma forma, porque isso é muito importante, é o trabalhinho do Beija-Flor. A gente acha que a gente não está fazendo uma coisa muito importante, mas todas as pessoas são importantes. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque todas as pessoas deram um pouco delas. E que Deus abençoe a todas elas de verdade. Bom, eu primeiro preciso pedir a vocês que hoje tenham um pouco de paciência comigo, se eu tossir ou se eu tomar mais água do que normalmente eu tomo, porque eu consegui vir, e isso foi a melhor coisa. Para falar sobre esse assunto, eu queria que a gente imaginasse, eu não consegui fazer, mas a gente vai conseguir imaginar. Vocês já ouviram falar em roda d'água? Já viram uma roda d'água? Ou mesmo uma roda comum? A roda faz assim, né? Então, agora a gente vai entender o título dessa lição. Aqui, na frente da roda, está escrito dar. Certo? Quando ela anda, então aparece a outra palavra, possuir. Somente o que eu dou pertence a mim, é meu. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor mais ali na frente, mas que essa imagem da roda fique gravada para a gente. Então, Paulo, numa compilação que está em Atos dos Apóstolos, que foi o livro escrito por Lucas, e eu não sei se vocês já viram um filme que tinha na Netflix, às vezes ele aparece e depois ele desaparece, que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. Quem não viu não tem ideia do que está perdendo, e quem já viu, veja de novo, porque fica muito clara essa questão da vida de Paulo e dos escritos de Paulo. Então, Paulo já estava bem idoso, então ele escrevia para Paulo o que Paulo dizia e contava, né? Porque Paulo também não foi contemporâneo de Jesus, porém, ele teve todo esse trabalho que a gente sabe, de divulgação da doutrina do Cristo, e por isso ele então passa para que isso não morra, para que isso não fique esquecido, e Lucas então escreve isso. E por isso Lucas escreve os Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Então, isso eu acho essa parte do Evangelho muito interessante. Bom, então, o Ato dos Apóstolos, ele foi escrito especialmente para que se compartilhasse aquilo que aconteceu.
para que a gente soubesse o que aconteceu, para que a gente soubesse um pouco de cada apóstolo, para que a gente soubesse como foi feita essa divulgação da doutrina do Cristo. E quando a gente se refere a essa passagem exclusivamente, a gente pensa logo assim, isso não faz sentido. Porque a frase que a gente fala é assim, eu só dou o que eu tenho. Se eu não tenho, não posso dar. É o que a gente fala normalmente. Mas existe um entendimento um pouco mais profundo em relação a isso, que é o que a gente vai tentar trazer aqui. Esse pensamento assim, não, eu só vou dar se eu tiver, ele é principalmente voltado para as questões materiais. Então a gente falou assim, não, mas eu não tenho roupa agora para doar para o Bazar da Caridade, então eu não posso dar. Quando eu tiver, eu vou dar. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês já ouviram, uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama o óbolo da viúva. Essa história, ela fala de uma determinada situação, que eu não vou contar para vocês, porque depois vocês vão ver, e fala que várias pessoas estavam ajudando uma determinada outra pessoa. E chega essa viúva, que era uma pessoa muito pobre, e tira dela o que ela já tinha pouco para dar a essa viúva. Então, a espiritualidade entende que aquilo é uma caridade verdadeira, não pelo dinheiro, porque o dinheiro vai aparecer de uma forma ou de outra, se a gente merecer, mas pela sensibilidade do ato. Então, quando a gente pensa nisso, que a gente fala assim, não, eu só posso, hoje eu não tenho, não posso dar. Isso, na verdade, é uma grande bobagem, porque quanto mais a gente faz o bem, mais a gente recebe o bem. Você pensa assim, gente, aquele dia eu não podia ter ajudado fulano, mas eu ajudei. E olha o que aconteceu. Claro que quando tem esse pensamento bem mesquinho, semana que vem eu preciso resolver uma coisa, eu acho que eu vou dar umas coisas lá para o centro, porque aí, né, já me ajuda. Pode esquecer, porque não vai acontecer. Mas quando é um sentimento genuíno, quando é uma vontade de que eu possa fazer alguma coisa, que eu consiga mudar o dia de alguém, pode saber. E muitas vezes a gente ouve alguém falar para a gente assim, nossa, você não sabe como você me ajudou naquele dia. E a gente fica olhando assim e não tem a menor ideia. E fala assim, ah, que bom. Mas não tem nem ideia do que a gente fez, porque foi feito com tanta alma, com tanto coração, que a gente não percebeu que aquilo era uma coisa para ajudar. A gente fez por uma sensação, por um sentimento de compaixão, de não querer que aquela pessoa estivesse vivendo aquilo que ela estava vivendo. Então, essas nuances, elas são tão importantes que é preciso que a gente consiga diferenciar, porque os sentimentos que movem são diferentes. A coisa pode acontecer, mas o que levou aquilo a acontecer é o que a espiritualidade leva em consideração em relação aos nossos comportamentos, vamos chamar assim. Então, a gente pode perceber, por exemplo, que quando eu estou numa situação difícil, seja ela porque eu estou com um problema emocional, porque eu estou com um problema financeiro, porque eu estou com um problema que eu não consigo resolver, e alguém vem me ajudar a resolver, olha que coisa interessante. Esse alguém, querendo ou não, gostando eu ou não, está numa posição superior à minha. É difícil aceitar isso, mas quando a gente pede ajuda, por isso é tão difícil pedir ajuda. É tão difícil pedir ajuda porque a gente não tem a humildade de ver que a gente está precisando de ajuda. Então, quando alguém vem me ajudar, ele está numa posição de quem ajuda, que é superior a de quem é ajudado. Isso é da vida, isso não tem nenhum mistério, não tem nenhuma... Mas a gente, com a nossa falta de humildade, sofre. Eu não vou falar não, porque fulano vai perceber que eu não sou isso, ou fulano vai achar que eu não sou aquilo. Mas quando a gente tem esse tipo de necessidade e assume que tem esse tipo de necessidade, é muito interessante porque os recursos, eles surgem. A gente tem uma mania de pensar assim, eu não vou falar para fulano não, fulano não dá conta nem de conversar, nem de saber da vida dele, como que fulano vai me ajudar?
E aí a gente tem que lembrar de uma outra máxima que diz o seguinte: Deus fala aos homens através dos homens. E somos todos iguais, cheio de imperfeição, cheio de raiva, cheio de cisma, cheio de maluquice. Mas a espiritualidade é tão perfeita que é justamente daquele que a gente não acha que pode vir nada, é que chega o auxílio. Porque ele foi instrumento da espiritualidade. Ele pode não ser uma pessoa super inteligente, ele pode não ser uma pessoa com tanta disponibilidade para falar de determinadas coisas, mas é ele que vai ser usado. Sabe por quê? Porque foi ele que se disponibilizou. E aí então a gente recebe aquilo que a gente está precisando, quando a gente merece. Porque quando a gente não merece, não é que a gente não vai receber, mas o esforço para chegar a esse merecimento tem que partir da gente. É a mesma coisa que você vê uma pessoa que está sempre... Você conhece duas pessoas. Uma está sempre trabalhando, sempre disposta. A outra está sempre dormindo, sempre com preguiça, sempre sem querer fazer nada. O que acontece? Quem você vai confiar determinadas coisas? Naquele que você sabe que tem responsabilidade com as coisas. Então, assim que as coisas acontecem. Porém, quando a gente lembra de momentos espirituais, e todos nós já passamos por situações difíceis, por situações da gente achar que não ia conseguir nem sobreviver, uns de uma forma mais forte, outros de uma forma menos forte, e aliás, quem pode julgar isso é ninguém, porque o que é forte para mim pode ser fraco para ela, o que é forte para ela pode ser fraco para mim. Quando a gente passa por situações assim, vamos tirar agora, vamos esquecer o financeiro. A gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém que nos ouça, ou que não fale nada, mas que nos abrace, que chore junto com a gente. Quando a gente está com esse tipo de pessoa, a gente consegue melhorar, a gente consegue ficar melhor, ou pelo menos a gente desabafa e chora. Essa criatura que disponibilizou o tempo dela, que disponibilizou o aconchego dela, ela, na medida que faz isso, e eu sei que a gente já fez também, vejam se vocês reconhecem essa sensação. Para que ela nos ajude, ela tem que buscar dentro dela força e amor. E quando ela busca essa força e esse amor, ela imediatamente fica inundada de força e de amor. E muitas vezes essa pessoa fala assim: eu até arrepiei quando eu fui conversar com a fulano ou com Beltrano, porque não cabe. É tanta energia boa, é tanta sensação boa, que é como se saísse fora do corpo, como se transbordasse o meu sentimento. Por isso que quando a gente ajuda alguém, o primeiro ajudado somos nós. Se a gente nunca entendeu essa frase, hoje a gente vai entender. Quando eu busco em mim toda aquela coisa boa, toda aquela energia positiva, todo aquele amor, a primeira pessoa a ficar embebida sou eu. Da mesma forma, a gente sabe que, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente tem um ataque de raiva, não sei se vocês já tiveram, uma raiva muito grande, essa raiva ela vai sair de dentro de mim também. E o que vai acontecer? A primeira pessoa a ser embebida por essa raiva sou eu. E eu vou ficar destrambelhada, desequilibrada, tremendo durante um tempo. Ora, se essas sensações, porque a raiva não é um sentimento, é uma sensação, é uma emoção. Se essa emoção ruim, ela tem a capacidade, porque eu não controlo ela muitas vezes, de me envolver de uma forma tão global, tão imensa, por que as coisas positivas, os sentimentos bons também não vão ter? A gente consegue visualizar bem esse exemplo da raiva e pouco o exemplo da beleza
do doar. E quando a gente fala em doar, é preciso que a gente não seja hipócrita de achar que nós, então, agora vamos ser Madres Teresas e Chicos, porque não vamos, não somos, ainda estamos desse jeito que estamos. Isso quer dizer que a gente pode chegar lá. Mas o importante é a gente viver o que é real. E o que é real é que quando eu exercito a minha generosidade, quando eu exercito de verdade, quando eu olho para alguém e falo, não tenho tempo, nossa, fulano me ligou agora, não acredito, nem vou atender. É assim que a gente faz. Muitas vezes a gente não pode atender, mas a gente pode ligar depois e perguntar o que precisava. Porém, essas coisas que nos acontecem no dia a dia, a gente sabe, a gente está vendo que a gente está cada dia correndo mais e fazendo mais coisa e mais ocupado, elas nos distraem das coisas que valem a pena. Eu não consegui ainda, mas eu tenho trabalhado numa frase, que eu já falei aqui para quem já ouviu, vai ouvir de novo, lamento, mas que diz o seguinte, que eu digo para mim, quando eu estou assim desorientada com uma coisa totalmente inútil, totalmente nada a ver, porque a gente fica também, né? Eu falo assim, se eu morresse agora, qual a importância disso? Fica a dica. É uma coisa que eu tenho tentado para, inclusive, ir cortando essas coisas que a gente deixa vir naturalmente, né? Então, voltando a essas sensações que nos inundam, a gente sabe que quando a gente pode, a gente vai ser usado pela espiritualidade para o bem. Lembrando que o mar ele pode precisar de determinada coisa. Alguém vai ter que ajudá-lo. Algum encarnado vai ter que ajudá-lo. Porém, coube a mim isso. A espiritualidade pensou assim, olha, a Flávia está perto dele, ela pode conversar com ele e tal. Mas eu não quero. Não estou afim, não quero conversar com ninguém, não estou com paciência, quero ir para casa e pronto. Ele não vai ficar sem ajuda. Outra pessoa vai ser utilizada como instrumento. Quem perdeu? Eu. Porque a gente, lembrando dessa questão da raiva, é muito mais fácil sair da gente essas coisas que não são boas do que eu ir buscar lá dentro de mim as coisas que eu tenho, mas que não uso com frequência. E quando a gente abraça a oportunidade de fazer o bem, a gente, então, se beneficia com as luzes que a gente está emanando para que aquele bem aconteça. Está no universo, é nosso. Eu costumo falar que é uma estrelinha que eu ganhei que tem escrito o meu nome. Aí, um belo dia, eu estou numa... Desculpa quem trabalha nesse lugar, mas eu vou falar desse lugar. Eu vou falar de uma pessoa desse lugar. Não são as outras pessoas, vou falar só de uma. Você está numa repartição pública precisando resolver um problema. Só tem uma pessoa lá que é chata. E eu peguei essa pessoa para trabalhar minha paciência. Bom... Mas naquele dia, tudo se resolve de uma forma inesperada. Aí eu chego em casa e falo, gente, vocês acreditam que eu fui num lugar assim, assim, e do nada apareceu uma moça tão bacana, um moço tão legal, e resolveu isso para mim? Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Por quê? Porque eu tenho mérito para que aquilo possa acontecer para mim, para que aquilo possa ser resolvido de uma forma mais simples. Aí a gente pode estar pensando assim, quer dizer então que quando não resolve é porque eu não tenho mérito. Pode até ter, mas talvez a gente esteja precisando trabalhar a paciência, a tolerância, a ideia de que a gente está ali pedindo a alguém que faça alguma coisa para a gente e que a gente entende que essa pessoa tem o dever de fazer, mas que eu... Muitas vezes, quando também tinha o dever e a oportunidade de fazer, também não fiz. Por quê? Porque somos todos humanos. Tem dia que a gente acorda, desculpa a expressão, com a avó atrás do toco. Tiçado. Daquele dia que você não pode nem olhar para ninguém. Eu acordo assim, por que os outros não podem acordar?
Então, é bom para a gente enxergar, né? Porém, imagina se essa pessoa que me ajudou e que fez tanta coisa para mim, imagina o que ela está sentindo. Quando eu agradeço a ela e falo, nossa, você não tem ideia do que você fez para mim. E muitas vezes a pessoa não tem. Mas a sensação que eu, na minha gratidão, emano para ela, vai fazer ela sentir. E ela vai ficar satisfeita. E provavelmente ela vai fazer isso mais vezes. Tem um exemplo que eu até não podia dar, não. Meu marido está aqui, que não me deixa mentir. Que é a gentileza, que gera gentileza. Tem uma frase aqui que Emmanuel traz para a gente, que é tão interessante, depois eu vou voltar na outra aqui. Que ele fala assim, olha, oferece a gentileza e você vai encorajar a plantação de fraternidade. Olha que interessante. O trânsito. Todo mundo é paciente no trânsito, tem a maior, né? É um lugar gostoso de estar, a gente gosta de estar no trânsito. Não passa um carro na frente, nem uma bicicleta, nem uma moto. A gente fica feliz, vai para casa tranquilo. O trânsito. Eu não gosto de dar passagem para uma pessoa que esteja com a seta. Eu tenho dificuldade imensa de fazer isso. E o meu marido falou assim, o que tem? Deixa fulano passar. Eu falo, nossa, a morte. Não sei se acontece com vocês, mas eu não sei por quê. Quer dizer, lógico que eu sei por quê. Porque eu sou egoísta, óbvio, né? Que é por isso. E aí, eu estava pensando nisso hoje. Eu pensei, se eu deixo a pessoa passar, olha como é que a coisa vai. A pessoa passou um belo dia, ou daqui a pouco, 5 minutos, essa pessoa vai ter um outro alguém que vai pedir passagem para ela. O que vai acontecer? Ela vai dar. Porque ela recebeu aquilo. Pode não ser imediatamente, mas vai acontecer. Quem está rindo já passou a mesma coisa. Então, quando a gente faz isso, quando a gente usa a gentileza, Emmanuel fala para a gente que a gente está plantando a fraternidade. Mas é lógico, se eu deixei alguém passar na minha frente, esse alguém ficou grato. Quando alguém chegar a pedir para passar na frente dele, vamos supor que ele não deixe. Ele vai se sentir mal. Ele fala, pô, o que custava? Podia ter deixado o cara passar na minha frente. Passei ali, o homem deixou eu passar, a mulher deixou eu passar. Percebe como as nossas atitudes, elas têm o poder de mover tantas outras coisas. E aí Emmanuel traz para a gente uma outra coisa, que para mim é uma das mais bonitas dessa lição. Ele fala o seguinte, quem oferece o amor, quem oferece a atenção, o tempo, atenção e tempo são duas coisas que desapareceram, né? A gente já fala com as pessoas assim, nem olha. Quem oferece o bem, recolhe a felicidade da multiplicação daquilo que deu. A espiritualidade é tão sensacional, o poder do universo, a grandiosidade de Jesus é uma coisa tão absurda que a gente não tem nem noção, a gente nem vai falar de Deus porque é fora da nossa capacidade, que um pouquinho que a gente faz é multiplicado para nós mesmos, em nosso benefício. Como, por exemplo, quando a gente joga uma pedrinha no laguinho. Bonitinha, a pedrinha faz um monte de ondinha, vai andando, vai andando, vai andando. Você pode não ver o final dessas ondinhas, mas a espiritualidade vê. De forma que o nome disso é misericórdia. Isso que a gente recebe, pelo pouco que a gente faz, porque se a gente colocar na balança o que a gente recebe e o que a gente faz, essa balança vai numa explosão oposta, logicamente, ao que a gente faz. Então, dessa forma, quando a gente ouve Emmanuel trazer para a gente que a gente vai recolher a multiplicação do pouquinho que a gente fez, uma vez, eu não sei em que obra foi, peço desculpa, mas eu acho importante relatar o fato que a espiritualidade, ela consegue ver
São luzes fraquinhas, mas são luzes no meio da escuridão e no meio de situações bastante complicadas, às vezes, onde está tendo um culto no lar, onde está sendo cultuado essa palavra é horrível, mas é onde está sendo vivido e estudado o Evangelho de Jesus. Seja por uma pessoa, seja quando você faz uma prece sozinha no banheiro, no chuveiro, onde for, no elevador, aonde for. Cada vez que a gente emana sentimentos bons, verdadeiros, a espiritualidade consegue receber essa informação e multiplicar, porque a gente não tem esse conhecimento da física, né? Eu estou falando física porque é o que a gente consegue saber, e nem espiritual para saber a imensidão disso. Então, Emmanuel traz para a gente isso, que quando a gente faz o bem, essa energia, essa luz, ela percorre lugares, distâncias, mundos inimagináveis. Inimagináveis porque a gente não tem condição de imaginar, né? A gente até pensa um pouquinho, mas não tem essa capacidade toda. Então, ele tem uma frase do Chico aqui que eu acho fantástica, mas eu peguei ela certinha para a gente poder analisar as palavras que ele usa. Não tem nem jeito de tradução, porque Chico escreveu em português, pela inspiração de Emmanuel. Ele diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar, aqui ou ali, não é em todos os lugares, em algum lugar, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Algum lugar, toda a parte. Olha que coisa, quanta misericórdia tem aí. Quer dizer, a gente faz uma coisinha de nada e é brindado com essa luz, com essa força, com essa misericórdia imensa. E como a gente ouviu na prece do início, a gente não tem ideia, porque a gente é muito imediatista e egoísta, do tanto de misericórdia que a gente recebe todo santo dia, toda hora. Porque a justiça divina, ela nos julga pelas coisas que a gente faz certo, pelas coisas boas que a gente faz. A dos homens, a gente faz uma coisa errada, então a gente vai ter que pagar por aquele erro. A justiça divina, ela pega tudo que a gente faz de bom e coloca nas estrelinhas, sabe? Para brilhar, e vai colocando estrelinha, estrelinha, estrelinha. Claro que a gente não escapa da justiça divina, porque senão não haveria justiça divina, né? Mas a quantidade de bênção e de graça que a gente recebe diariamente, você poder abrir a torneira e pegar água, não é todo mundo que tem isso. Estou falando um exemplo bem simples, mas todas as outras coisas que a gente tem, que fazem parte da nossa rotina, então acabam sendo paisagem, fazem parte da paisagem, não são parte da paisagem. São benesses, são bênçãos. Então, todo bem que a gente praticar, tudo que a gente fizer de bom, não precisa contar para ninguém. Não é para fazer a campanha do quilo e ficar postando: hoje fui fazer a caridade. Por favor, não façam. Se for para postar isso, é preferível não fazer. Que a tua mão direita não saiba o que a esquerda fez, né? É uma coisa difícil para a gente, porque a gente fica assim, a gente fica feliz de ter feito. Mas a gente pode comentar com uma pessoa dos, mas postar, gente, a não ser que tenha um intuito de que aquela postagem possa receber outras ajudas, tudo bem. Mas eu acho que todo mundo entendeu o tipo de postagem, né, que eu estou falando. Bom, uma pequena ação no bem, desinteressadamente, provoca no universo aquele telefonema que você não atendeu, aí que você ligou para a pessoa depois e falou: nossa, que bom que você me ligou, estava precisando tanto conversar. Mas você não ficou assim: sei, Não, você deu atenção, você deu tempo para aquela pessoa, você escutou aquela pessoa, se ocupou do problema dela e tentou dar a ela um alento,
uma ideia, uma solução, uma meta. Essa pequena ação que a gente fez desinteressadamente, mesmo que com pouca paciência, ela provoca no universo a lei do retorno. Então, aquele bem que você fez é seu para sempre. Não pode parar no 1, não. A gente tem que continuar fazendo. Porque é um exercício para nós. Fazer um bem é um exercício para nós. Principalmente quando a gente não quer. Porque tem horas que a gente não quer. Tem hora que a gente fala, eu não vou falar isso para fulano, não. Nunca me ajudou em nada, nunca fez nada. Então, que a gente não peque. Essa palavra é uma palavra da Igreja Católica, mas ela cabe perfeitamente aqui, por omissão também, né? A gente pode, muitas vezes, deixar passar alguma coisa que, com o nosso entendimento, eu já vi alguns casos desses, de você saber que determinada coisa não aconteceu, a pessoa está sofrendo por aquilo, e você é incapaz de chegar e falar, oi, isso não aconteceu, não. Quem te falou isso está mentindo. Porque você acha que você, então, não, deixa descobrir sozinho. Então, assim, a gente ainda é muito mesquinho, né, com as nossas coisas. A gente ainda é muito mesquinho. Mas, continuando aqui com o Emmanuel, porque ele traz para a gente sempre um finalzinho bom para a gente sair daqui mais animado, ele pede o seguinte, estende, esse é difícil, tá? A bênção do perdão e você vai fortalecer a justiça. Como assim? Você fortalece a bênção do perdão e vai fortalecer a justiça. Em primeiro lugar, o perdão é uma coisa da qual é um sentimento que eu preciso. Porque muitas vezes a pessoa faz uma coisa com a gente nem sabe o que fez. E eu estou lá ranhetando aquele negócio. Aí, quando eu falo, vou perdoar fulano, vou perdoar Beltrano, eu estou livre daquilo. Às vezes ele nem sabe. Então, quando eu trabalho em mim o perdão, em relação àquela pessoa que me ofendeu, eu estou trabalhando também aquela minha ideia julgadora de que só eu posso errar. Ninguém mais pode errar. Se fulano errou, ele merece a morte. Ele merece o fim. Ele não merece nada além do desprezo. Como se eu não errasse também. Então, quando Emmanuel fala isso, quando eu trabalho no perdão, que eu estou fortalecendo a justiça, eu estou fortalecendo a justiça sim. Porque o que é a justiça? É saber que eu tenho um monte de erros, você tem um monte de erros, e todo mundo tem. Aí a gente fala assim, mas eu nunca faria isso. A gente já falou essa frase, né? Isso que fulano fez, eu nunca faria. E aí a gente vem de novo com aquela palavra que a gente já usou aqui algumas vezes, chamada defeitômetro. Não existe um medidor do que é pior, do que é menos pior, do que é quase passável. Isso é uma ideia nossa, é uma ideia doente nossa, que faz parte dessa personalidade também doente de julgadores que nós somos. Nós julgamos tudo e todos ao mesmo tempo. Bom, eu não vou me estender nessa questão de julgar, não, porque eu acho que ela não é uma boa ideia para agora. Mas, quando a gente faz isso, quando a gente julga que o que o outro fez é muito sério, que eu nunca faria isso, a gente está fantasiando que eu nunca vou ter que pedir perdão para ninguém, que eu nunca magoei ninguém, que eu nunca fiz coisas horríveis, como a gente falou, por ação ou por omissão, ou mesmo por induzir determinadas pessoas, porque às vezes a gente não faz com a nossa mão, com a nossa boca, com o nosso telefone, mas a pessoa chega para mim e fala, você acha que eu devo perdoar fulano? Você acha que eu devo... Você acreditaria no que fulano falou? A gente fala só assim, haha. O que você está induzindo? A gente está induzindo. E depois a gente está falando, eu não falei nada. Falou, claro que falou. Seu rosto falou, sua mão falou, sua boca falou. Você pode não ter dito várias palavras, mas você falou. Então, a partir do momento que eu entendo que a gente erra, que eu já tive que pedir perdão para alguém, e que eu já tive que pedir perdão a Deus.
Quantas e quantas vezes eu pedi perdão a Deus e nesses 5 minutinhos depois que o Marco está mostrando, eu fiz de novo, ou fiz pior. Imagina o que seria de nós sem a misericórdia. A gente promete, jura que nunca mais vai fazer isso e passa 3 minutos está fazendo a mesma coisa. Bom, então, para terminar, eu queria falar uma coisa para vocês aqui. O Evangelho de Jesus, ele foi escrito baseado em fatos e exemplos. Claro que a gente sabe que existe aí uma gama de floreios, talvez, porque pelos que escreveram ou por aqueles que passaram a ideia, mas o que é importante é o exemplo. Qualquer filme que a gente assista, que fale de Jesus, que conte a história de Jesus, você vê o exemplo. Não sempre o exemplo bom, mas o exemplo. O que as pessoas fizeram, o que as pessoas fazem, como elas agem. Então, a gente não pode esperar da gente santidade, porque não vai ter. E a gente vai morrer frustrado. A gente vai morrer frustrado. A gente ainda está nesse mundo. Então, o que é importante a gente trazer para a gente? Que quando eu faço alguma coisa de bom para alguém, aquilo é para sempre meu. Sempre meu. Então, eu só possuo, eu só tenho aquilo que eu consegui fazer para alguém. Porque quando eu consegui fazer, eu tive que buscar, repetindo aquele exemplo, de dentro de mim, força, amor e bondade para que aquilo acontecesse. Se eu conseguir buscar força, amor e bondade para que aquilo acontecesse, eu possuo aquilo. Mas só possuo porque eu dei. E pode ficar confuso, mas a gente sabe que a gente tem dentro da gente isso. Mas como eu não exponho, como eu não dou, como eu não uso, é como se eu não tivesse. A partir do momento que eu uso, fica sendo um atributo do meu espírito, de mim, espírito. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Eu tossi só um pouquinho, fiquei feliz. Obrigada pelas vibrações de vocês. E que Jesus nos ampare e nos ajude, mas que a gente, principalmente, tenha essa tentativa de conexão com a espiritualidade amiga. Muito obrigada a vocês.